Muito boa noite, nossos amigos e demais companheiros estudiosos da mensagem do Espiritismo, que é uma ciência do Espírito, filosofia do Espírito e a religião do Espírito. Isto é o Espiritismo. Para os novatos neófitos, os que não conhecem a doutrina dos Espíritos. E hoje voltamos a apresentar o programa, como sempre, Encontro com o Espiritismo, que é um programa leve, tranquilo, sugestivo e para reflexão e até para as críticas das criaturas que têm dúvida acerca do Espiritismo, ou que talvez o confunda com outras práticas religiosas ou com outras filosofias espiritualistas. E gostaríamos de hoje de atender à solicitação, quando abrimos aqui o nosso e-mail, de uma pessoa que é da Igreja Protestante, da Assembleia de Deus, e que nos fez também uma pergunta em programa anterior. E ele então nos pergunta, agora pelo nosso e-mail, se nós temos condição de citar algumas frases bíblicas e a origem dessas frases na Bíblia. Então nós nos colocamos à disposição e consultamos aqui um texto, um breve texto, que foi escrito por um dos maiores nomes da literatura espírita, um filósofo espírita, um estudioso profundo do espiritismo, que já está do outro lado da vida. Trata-se de o escritor e jornalista J. Herculano Pires, que era um profundo pesquisador, garimpador da Bíblia e dos livros espíritas principalmente, mas ele era profundamente versado na Bíblia. Conhecia a Bíblia profundamente, a Bíblia protestante e a Bíblia católica, que ele foi um católico muito fervoroso em sua época, e depois ele se converteu ao Espiritismo. Trata-se de J. Herculano Pires, e o texto nós extraímos aqui da revista Espírita, Nova Era, Novo Mundo. E ele vai citar aqui, dentro da sua autoridade, de um grande escritor, de um grande pensador do Espiritismo. E ele então vai dizer, respondendo à pergunta do nosso irmão, que é da Igreja Assembleia de Deus. Ele diz: o ministério dos anjos, esse ministério divino, a que o apóstolo Paulo se referiu tantas vezes, esse ministério é exercido através da mediunidade. A própria Bíblia nos relata uma infinidade de comunicações mediúnicas. Quer dizer, a Bíblia é um arquivo vivo de comunicações mediúnicas, de manifestações dos espíritos. Veja-se, por exemplo, as palavras do rei Samuel em Provérbio. Provérbio é o que o nosso companheiro protestante solicita. Provérbio 31, 1, 9. Pode anotar que, segundo o texto bíblico, são a profecia com que ele ensinou sua mãe, a mãe de Samuel. E temos ali uma comunicação espírita integralmente reproduzida na Bíblia. A mãe do rei Samuel, não em forma de anjo, mas na sua própria forma humana, aparece ao rei, quer dizer, o espírito dela, é o que está em Provérbio 31, 1 e 9. O espírito dela, ou seja, a mãe do rei Samuel, dizendo, não é em forma de anjo, mas na sua própria forma humana, que esse espírito aparece ao rei e lhe dita a mensagem. A Bíblia
condenou essa comunicação? Não. A Bíblia diz que foi o Satanás que se transformou na mãe do rei? Não. A Bíblia condena a manifestação dos espíritos? Não. Abrimos um parêntese para dizer, informar ao nosso companheiro protestante, que quem diz que a Bíblia condena o espiritismo, nem conhece o espiritismo e nem conhece a Bíblia. Porque a Bíblia é um arquivo vivo de espiritismo, de manifestações espíritas. Vejamos um exemplo que acabamos de citar. Pelo contrário, a Bíblia aprovou a mensagem da mãe do rei Samuel e transcreveu-a, porque viu a importância da mensagem. Está lá no Provérbio 31. Em Números, que é o terceiro livro de Moisés, Números 11, 23 e 25, temos a descrição de dois fatos mediúnicos valiosos. Primeiro, o Senhor fala a Moisés. Quem era o Senhor? O Senhor, no entendimento de Moisés, era o próprio Deus, era Jeová. Depois, Moisés reúne os 70 anciãos, que eram seus assessores na administração da empresa de Israel, da religião, seus assessores de uma forma geral, formando então uma roda, uma reunião. E o Senhor se manifesta materialmente, descendo numa nuvem. Temos a comunicação aí pessoal de Jeová a Moisés, e a seguir o fenômeno evidente de materialização de Jeová, através da mediunidade dos anciãos, porque os 70 anciãos, todos eram médiuns. Uns eram médiuns de visão, vidente, outros eram visão auditivos, ouviam os espíritos, Jeová, outros eram médiuns de materialização, e os 70 eram médiuns de materialização, conforme o Espiritismo explica e ensina e mostra os fatos. Todos reunidos para isso na tenda. É o que diz Números 11, 23, 25. Para o nosso irmão anotar, o nosso irmão da igreja protestante. E ele continua: a nuvem é a formação de ectoplasma, na qual o espírito se corporifica. E qual foi o espírito que se corporificou, que apareceu? Foi o espírito chamado Jeová, que Moisés chamava de Deus, mas não era Deus, porque Deus não se apresenta, nunca se apresentou a ninguém e nem nunca se apresentará, porque Deus não tem forma humana. Deus é a inteligência suprema do universo e ele não tem forma humana. Então Moisés achava que era Deus, mas era Jeová. Jeová era o guia espiritual dele, Moisés, e o guia espiritual do povo hebreu daquela época, que também era chamado, segundo as escrituras, era chamado Jeová, Elohim e Melquisedeque. Eram a mesma figura espiritual, agora com 3 nomes diferentes. É o que está no Gênesis e é o que está na Bíblia. E continua o autor. Só que os que não conhecem os fenômenos espíritas, que são inimigos dos fenômenos espíritas, adversários do espiritismo, inimigo da manifestação dos espíritos, adversário da existência dos espíritos, podem aceitar que ali se deu um milagre, um fato sobrenatural, quando na realidade foi a aparição de Jeová numa forma inteiramente humana que apareceu a ele. E também a mãe de Samuel. E a Bíblia não diz que foi o Satanás. A Bíblia não diz que foi o demônio. A Bíblia não diz que essas aparições foram dos diabos. A Bíblia não fala isso. E nem foi milagre e nem foi um fato sobrenatural. Porque o Espiritismo entra para explicar milagres, todo fenômeno
que atropela as leis de Deus. Então não existe milagre e nem existe o fato sobrenatural. O fenômeno que a Bíblia aqui apresenta, em Números, está aqui dizendo, 11, 23, 25, e lá na frente nos Provérbios, e se formos mais além, encontraremos uma infinidade de comunicações de espíritos no livro primeiro de Moisés, que é o que? O Gênesis. É um verdadeiro celeiro de arquivo almoxarifado antigo de espiritismo, de manifestação de espírito e de fenômenos mediúnicos. Logo, a Bíblia não condena o espiritismo, nem o espiritismo condena a Bíblia. Ambos se confirmam. Está aí a resposta para o nosso irmão da Igreja Assembleia de Deus, que nos solicitou as informações com os números, não é? Citando os capítulos e os versículos da Bíblia, e está aí atendendo a solicitação do nosso irmão. Então, nossos amigos e companheiros, nós hoje encerramos aqui o nosso programa, Encontro com o Espiritismo, não é? E encerraremos aqui com um texto final deste artigo que nós acabamos de ler para atender a solicitação do nosso irmão da igreja. Que o texto diz assim: o que Moisés condenou lá na Bíblia foi apenas o abuso da mediunidade. Olha aí. O que Moisés condenou foi o abuso da mediunidade. Mas ele não condenou a mediunidade sadia, porque ele era médium. Ele recebeu de Jeová, quer dizer, do guia espiritual dele, que era guia espiritual do povo hebreu, ele recebeu os 10 mandamentos da lei de Deus, o que se chama o Decálogo. E ele dizia que era do próprio Deus para que as suas leis fossem mais respeitadas pelos hebreus. Porque se ele dissesse que era dele, ninguém acreditava dele. Mas tudo que ele recebia de Jeová, que era o guia espiritual dele, ele dizia que era do próprio Deus. Aqui ele deu o nome de Jeová. Somente para ele ter mais autoridade sobre o povo que ele administrava naquela época. Então o que Moisés condenou foi o abuso da mediunidade, que o Espiritismo também condena a evocação dos espíritos para fins levianos, para fins comerciais, para fazer da comunicação dos espíritos uma empresa, uma indústria lucrativa para se ganhar dinheiro. O Espiritismo sempre condenou. Então não vamos condenar o Espiritismo por uma prática que o próprio Espiritismo condena. Se Moisés condenou, foi esse tipo de prática naquela época, o abuso da mediunidade. Mas ele próprio era médium. Os 72 anciãos que ele juntou em assembleia, que eram os assessores dele, todos eles eram médiuns e todos eles viam os espíritos se materializarem. Isso é o que consta da própria Bíblia, que é um verdadeiro almoxarifado arquivo de espiritismo, de reencarnação, de manifestação de espírito, de mediunidade e de fenômenos espíritas de todos os tipos, de todos os gêneros. Isso o Espiritismo também condena, que é o abuso da mediunidade. E para encerrar, Moisés reconhecendo a sua própria mediunidade e reconhecendo que também ao lado dos médios mercenários, dos médios interesseiros, que evocavam os espíritos naquela época para ganhar dinheiro, Moisés viu que tinha também médiuns elevados, médios evangelizados, médios que não eram interessados, que não tinham interesse em abusar dos espíritos pela mediunidade, eram médios do tipo de um Chico Xavier do nosso tempo. Aí Moisés, vendo esses médios, ele determinou que fossem fundadas
escolas de formação de médiuns, para os médiuns fazerem curso de mediunidade naquela época. E então, meus prezados amigos e companheiros, e especialmente o nosso irmão da igreja protestante, que fez a pergunta e pediu para citar, está aí atendendo ao seu pedido. Que Deus o abençoe e seja feliz. E continue consultando a Bíblia e continue na sua religião. Se você ama a sua religião, continue nela. Muita paz para todos e até o novo programa Encontro com a Doutrina dos Espíritos, que é o Espiritismo. Muita paz.